Henker que vive duas vezes. Capítulo 143. 3 Nornes, 2. Tradutor. HH Editor. HH. Pingar. Pingar. O som de algo caindo. O deus da espada abriu os olhos com um som delicado. A máscara de leão que sempre cobria seu rosto desapareceu em algum momento. Onde era esse lugar? O deus espada queria falar. Mas apenas um gemido escapou. Ele não conseguiu reunir nada. Ele era mudo desde o nascimento, então não sabia falar. Graças a isso, ele sempre sofreu bullying. Como uma pessoa com deficiência só poderia sobreviver sendo forte nesta torre, ele trabalhou mais arduamente para atingir seu objetivo. Então, o rei marcial notou-o. E ele se tornou seu discípulo e chegou a um ponto alto em sua vida, ganhando uma habilidade chamada falar aberto. Na época, ele ficou tão comovido até as lágrimas. Essa foi a primeira e última vez que ele chorou. Depois disso, ele usou o Open Speaking o tempo todo e não sentiu mais nenhum desconforto. Mas como seu corpo estava fortemente danificado, assim como seu poder mágico, ele não poderia usar o Open Speaking. Era tão desconfortável não poder falar. O deus espada relembrou seus velhos tempos. E mal reprimindo sua confusão com a dor e puxando tudo o que podia, ele abriu seu falar aberto. Tem alguém lá? Ele falou com dificuldade, mas não houve resposta. Sua fala aberta evaporou inutilmente no ar. Ninguém aqui? O deus da espada empurrou seu falar aberto novamente. Alguém aí? Mas ainda não houve resposta. Ele fez uma careta. Aonde quer que ele fosse, seus subordinados sempre o seguiam como sombras. Assim, mesmo cansados, eles sempre o seguiam. Não. Eles costumavam perguntar se ele estava cansado antes de chamá-los. Então o deus da espada pensou que algo estava errado. Em suas memórias dispersas, seus subordinados ainda existiam. Seus subordinados que o seguiram mesmo quando gravemente feridos, e Spear God correndo com ele nas costas. E depois disso? O que aconteceu? Sua cabeça doía como se tivesse sido mordida por caninos. O deus da espada franziu a testa. Como se dissesse que não deveria pensar em mais nada, sua cabeça negava mais pensamentos. Dizendo como se fosse descansar, já que estava cansado. Mas o deus da espada franziu a testa e tentou explorar ainda mais sua mente. Estava claro que ele estava faltando alguma coisa. Ele tinha que se lembrar disso. Então ele tentou lembrar o que estava faltando e, com sua mente ficando mais clara, tudo começou a se encaixar como um quebra-cabeça. A rainha do verão logo atrás deles, o dragão vermelho, seus subordinados que jogaram seus corpos como mariposas atraídas pelas chamas e a ilha em colapso. O deus da lança que o protegia da melhor maneira que podia, recebendo flechas e facas com um sorriso. O deus da espada chamou a atenção. Quando ele abriu os olhos, tudo passou como um panorama. Ele se lembrou de ter sido perseguido, mas não sabia o que aconteceu depois. O deus da espada acabou usando o que restava de sua energia no sentimento sinistro. O sistema de poder mágico destruído continuou a se mover. Toda vez que isso acontecia, seu corpo se contorcia gritando de dor, mas ele aguentava. Começando com os dedos, ele moveu lentamente metade do corpo. Movendo os braços, depois as pernas, seu corpo começou a se levantar instável. Ele estendeu a mão para agarrar a parede, e ele levantou a cabeça pesada para observar o entorno. O deus da espada foi capaz de perceber que esteve em um túnel todo esse tempo. Ele podia sentir a umidade pelo nariz, e quando ele mal conseguiu avançar, as poças no chão fizeram barulho enquanto ele avançava. Ele se moveu em direção à luz que podia ver ao longe. Como se fosse uma tábua de salvação vinda do céu, ele caminhou em direção a ela como se fosse uma placa de sinalização. Depois de algum tempo, ele conseguiu sair do túnel. O cheiro úmido do túnel desapareceu e uma brisa bateu em seu rosto. Ele se sentiu aliviado. Mas o deus da espada não conseguia sorrir. Ele viu uma visão espalhada pelo grande campo em frente ao túnel. Rostos familiares estavam parados ao longo dela como uma parede. Como se não fossem permitir que ninguém entrasse no túnel, eles ficaram tentando bloquear o túnel, formando uma fila. Não, eles bloquearam. Pessoas que pareciam inimigas caíram no chão, incapazes de escalar a parede. Como se tivesse havido uma luta complicada, os arredores foram todos destruídos e apenas restaram ruínas vazias. Os subordinados que formavam a parede estavam todos sorrindo. Como se eles estivessem maravilhados com o fato de terem sido capazes de proteger o deus da espada sem deixar uma única pessoa entrar. Como se estivessem felizes por poder completar suas tarefas até o fim. Embora já tivessem dado seu último suspiro há algum tempo, eles ainda estavam firmes. Como se eles fossem proteger seu mestre mesmo na morte. E no meio de todos eles estava o deus da lança. Em um estado ainda pior do que se lembrava, com inúmeras armas plantadas em seu corpo, deixando-se perguntando como ainda estava vivo naquele momento. Usando uma lança como bengala, ele estava ajoelhado com os olhos fechados. Havia numerosos cadáveres caídos à sua frente, como se ele tivesse lutado até o fim. O deus da espada gritou com a visão inacreditável. Ele queria liberar as emoções que se acumulavam. Ele queria gritar, mas sua voz não emitiu nenhum som. Pela primeira vez, ele amaldiçoou seu corpo mudo. Ele era o deus da espada, calculando cada um de seus movimentos.
Havia apenas uma pessoa para quem ele revelou tudo. Lança-Deus, seu amigo que lhe estendeu a mão, que só recebeu desprezo e desprezo dos outros. O cara travesso que continuou a seduzi-lo dizendo que eles deveriam aprender juntos um jogo divertido chamado Mugong. E ele morreu, mas ele estava estranhamente sorrindo. Ele deve ter ficado feliz por ter conseguido proteger seu amigo usando todos os meios possíveis. Mas o Deus da Espada sentiu ainda mais dor por esse fato. Ele deveria ter fugido? Que cara tolo ele era. Por que ele arriscaria sua vida por ele? Se ele estivesse vivo, pelo menos, o Deus da Espada poderia odiá-lo um pouco e afastá-lo. Mas com isso, ele não conseguia nem odiá-lo. Ele queria arrancar seu coração. Se ao menos ele pudesse salvar Spear God. Se ao menos ele pudesse devolver seus subordinados mortos. Então ele desistiria imediatamente. Mas o mundo não era tão simples. Então o Deus da Espada soluçou. E ele levantou a cabeça, cerrando o punho e cerrando os dentes. As veias de seu rosto vermelho saltaram. Então, ele sentiu algo com as mãos. Era Gungnir, em forma de pulseira. A espada que ele queria tanto empunhar ainda estava em sua mão. Naquele momento, todas as suas emoções se acalmaram como uma mentira. Ele pensou consigo mesmo. Ele já tinha experiência em montar Cheongvado do nada. Por que ele não seria capaz de fazer algo que já fez uma vez? Além disso, ele teve confiança para estabelecer algo ainda maior. Ao contrário da última vez, Spear God não estava com ele. Mas o Deus da Espada pensou que ainda estaria com ele após a morte. Não, ainda, estar com ele. Sempre comigo, para sempre. Deus da Espada levantou-se lentamente. Foi doloroso porque seu corpo ainda não estava curado. Mas ele se aproximou de Spear God com o rosto seco, como se não sentisse nada. E ele usou a mão para cortar o peito. Além do peito, um coração frio podia ser visto. O Deus da Espada, sem hesitação, colocou o rosto em direção ao coração. Trituração, trituração. Os duros pedaços de coração esmagaram seus dentes. Ele sentiu vontade de vomitar. Porque estava a caminho de apodrecer. Mas Deus da Espada se forçou a engolir o coração de Deus da Lança. Muito lentamente, portanto, seria digerido adequadamente. Canibal. Para restabelecer Cheongvado, ele precisaria de mais força do que antes. E para fazer isso não foi possível usar meios normais. Ele precisava tocar em um tabu. Canibal era uma habilidade do tipo drenagem de energia que absorvia os poderes da pessoa cujo coração foi comido. Era também uma das habilidades básicas escritas na tábua esmeralda que Leonte possuía. O Deus da Espada nunca a usou, embora estivesse em sua posse. O poder obtido através de atalhos só voltou para prejudicar seu dono. E era algo que ele, que priorizava o treinamento marcial acima de tudo, não conseguia aceitar. Então ele simplesmente ignorou. Além disso, se almas e maldições fossem misturadas em seu poder mágico, isso poderia danificar irrevogavelmente seu corpo. No entanto, o Deus da Espada não tinha a quem recorrer. E se ele tentasse curar-se lentamente, isso poderia levar anos. Então, seu sonho de restabelecimento da vingança não seria realizado. Mais do que qualquer outra coisa. Como ele não tinha um método para obter a Pedra do Sábio, esta era a única maneira de ativar Gungnir. Então o Deus Espada jogou fora o que restava de seu orgulho. Ele não tinha mais o orgulho do marcial. Felizmente, havia muitos materiais que o elevariam ainda mais do que antes. Seu amigo e subordinados. Ele iria realizar o desejo deles de protegê-lo, mesmo morrendo de verdade. E ele estava planejando devolver o poder dos inimigos ao seu dono. Trituração. Trituração. Apenas o som do Deus da Espada mastigando e engolindo podia ser ouvido. Isso abalou a paz do campo. Então, você está indo embora? A rainha do verão franziu o rosto para Balgod, que estava se curvando para ela. Não, ela precisava chamá-lo por outro nome agora. Zhang Wei. Ela lembrou que era algo estranho assim. Ele era de algum planeta insignificante chamado Terra. Ela se lembrava porque era o mesmo mundo que Heaven Wing. Acho que terminamos, não estamos? Zhang Wei não pertencia a Cheongvado ou Red Dragon. Ele era um mercenário que fazia tudo o que era pago para fazer. E nesse campo, ele era um mercenário de rank S bastante conhecido. Era uma vez, ele era mais conhecido pelo nome de Crepúsculo Secreto. No entanto, além do fato de ele ser da Terra, pouco se sabia sobre ele. Além disso, o rosto que ele mostrava toda vez era diferente. Então dizia-se que ninguém conhecia seu verdadeiro rosto. E havia um trabalho que ele recebeu do Red Dragon há muito tempo. Subir a uma posição elevada no Dragão Vermelho e tornar-se seus olhos e ouvidos. E para ajudá-los até que precisassem. Como Cheongvado era conhecido por ser exclusivo, este era o único método que podiam escolher. E ao longo de alguns anos, ele mostrou um enorme potencial em Cheongvado e foi capaz de ocupar a posição de Balgod. Do ponto de vista da Rainha do Verão, Zhang Wei era uma peça de xadrez que poderia ser usada com eficiência. Já que ninguém iria querer jogar fora anos daquilo em que vinha trabalhando. E Zhang Wei até se tornou um dos 5 deuses marciais de Cheongvado. Se ele quisesse, ele poderia facilmente cortar os laços com o Dragão Vermelho. No entanto, ele dissipou todas as suspeitas e conduziu o Dragão Vermelho à vitória final.
Mesmo sendo uma vitória com derrotas para a Rainha do Verão, sem Baal, ela não seria capaz de encontrar um capanga como este. Então Summer Queen sugeriu que ele se tornasse um dos 81 olhos, com condições de lhe dar o cargo mais elevado. Mas Zhang Wei disse firmemente que não, dizendo que ele faria isso se fosse um trabalho, mas que na verdade não iria contratar alguém para trabalhar para eles, adicionando uma declaração ameaçadora perguntando se eles poderiam lidar com um espião como Xiong Vado. Então a Rainha do Verão o queria ainda mais. Nos olhos dracônicos que precisavam conseguir o que queriam, Zhang Wei era como um tesouro precioso. Mas a Rainha do Verão teve que abandonar esses pensamentos com pesar, já que ela não estava em posição de ser gananciosa agora. O cabelo que ela torcia nos dedos estava ainda mais azul agora. Era a prova de que seu coração de dragão estava pela metade. A Rainha do Verão sentia perigo de vez em quando. Se isso continuasse, seu coração de dragão poderia acabar como uma única pedra. Uma espécie dracônica sem coração de dragão nada mais era do que um grande lagarto. O valor da espécie dracônica desapareceria. Era a mesma coisa que seguir o destino do resto da espécie. A Rainha do Verão estava com medo de tal futuro. Ela não sentiu medo nem mesmo durante a guerra com Alforone, mas estava com medo de desaparecer. Mas a pedra do sábio que ela pensava que seria capaz de consertar seu coração desapareceu, junto com o resto dos materiais para fazer a pedra. Seria muito perigoso se isso continuasse. Ela ainda estava vasculhando o chão para encontrar o Deus da Espada, mas pensou que mesmo que ele fosse encontrado, ela não encontraria a pedra do sábio. Alguém definitivamente o pegou, a pessoa que os fez lutar nos bastidores e os deixou confusos. Ela precisava encontrar seu rastro. Felizmente, Zhang Wei disse que também conseguiu rastrear pessoas. Mutar. Então vou perguntar pela última vez. Você realmente não tem intenção de trabalhar comigo? Você deve saber muito bem o que significa receber minha bênção. Já tenho um Deus a quem sirvo. Claro, não há resposta melhor do que rejeitar assim, certo? Obrigado. Mutar. Então vou solicitar outro emprego. Não há limite de tempo. Eu te darei o quanto você quiser. Mas quero que você termine o trabalho o mais rápido possível. Você só precisa encontrar alguém. Quem você está procurando? A pergunta de Zhang Wei. A Rainha do Verão cruzou as pernas e abriu a boca. Outro trabalho. No caminho para longe do portal vermelho do 76º andar, Zhang Wei esfregou o queixo com o polegar e o estrangeiro. Eu me pergunto quanto tempo vai demorar desta vez. Zhang Wei não queria muito dinheiro. Ele já havia ganhado muito e já tinha o arco 4 direções que recebeu antes. Então não precisava de mais nada. Mas ele precisava de algo para saciar sua sede. A sede que sempre coçava sua alma no canto de sua mente. Se isso não fosse resolvido, ele não seria capaz de se estabelecer em lugar nenhum e teria que vagar por aí. Espero que desta vez dure muito tempo também. Com seus movimentos rápidos, um colar brilhou dentro de suas roupas. Era um colar de conchas que ele fez com seus companheiros quando era jovem. Mas agora, era a origem da sede que apertava sua alma. Como se estivesse esperando por alguma coisa.